Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Eduardo e antes da gente entrar na matéria de hoje, vai lá, te inscreve no canal e claro que ao final dos vídeos, se você curtiu, dá o teu like. Então, o nosso assunto na aula de hoje é a tríplice responsabilidade. Galera, tríplice responsabilidade é um conceito, é um entendimento doutrinário. Não está essa expressão explicitamente na legislação brasileira. Nós vamos ver na legislação brasileira que vai se referir à responsabilidade civil, administrativa e à penal, mas ela não vai explicitamente nos dizer que há uma tríplice responsabilidade em matéria ambiental. Portanto, eu preparei para nós 3 vídeos nessa playlist, onde o primeiro nós vamos falar sobre a responsabilidade civil em matéria ambiental, a segunda nós vamos falar sobre a responsabilidade administrativa e o último vídeo, então, nós vamos falar sobre a responsabilidade penal. Portanto, segue os vídeos e ao final, se curtir, dá o teu like. Vamos lá então. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a responsabilidade civil em matéria ambiental. Para isso, então, eu separei alguns artigos, alguns assuntos para que a gente possa debater e verificar se a responsabilidade civil ela é uma responsabilidade objetiva ou se ela é uma responsabilidade subjetiva. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos lá. Passamos a analisar primeiramente o artigo 14, parágrafo 1º da Política Nacional do Meio Ambiente, que tem a seguinte redação: sem obstar à aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Vejamos que nós temos aqui 2 pontos importantes de análise. O primeiro, independentemente da existência de culpa. Isso aqui é o que nós chamamos de análise de culpabilidade, ou seja, se analisa aqui se aquele agente causador do dano teve a intenção ou não de causar. Então, aqui não se faz esse tipo de análise, independe disso. Portanto, aqui a gente tem uma responsabilidade objetiva, não importa se ele teve a intenção ou não de causar um dano, basta que nós tenhamos o nexo de causalidade. Basta que nós tenhamos a ligação entre a conduta de um determinado agente e o dano. Se uma coisa levou a outra, não importa se aquela conduta, aquele agente causador do dano teve a intenção ou não de fazer aquilo, certo? E aí, seguindo, diz, né, a indenizar ou a reparar. Então, esse agente poluidor, esse agente causador do dano, ele vai ter a obrigação de indenizar ou reparar. Se a gente ler esse trecho, significa que ou indeniza ou repara, né? Parece que é um ou outro. Mas veja o que diz a súmula 629 do STJ. Diz o seguinte: quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu a obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenizar. Portanto, aqui podemos ter, né, a indenização mais a reparação do dano causado. Então, aqui podem ser as duas coisas cumuladas, tá? Professor, mas quando é que isso pode ocorrer? Bom, galera, quando a reparação do dano causado, ou seja, trazer de volta, né, as condições normais, naturais do meio ambiente, quando isso se torna inviável, a gente pode acumular a reparação do dano causado para pelo menos mitigar os danos, cumulado então com a indenização, certo? Então, claro que se analisa caso a caso para ou cumular ou não cumular. Tranquilo? O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Vejam que aqui ele consagra, né, essa tríplice responsabilidade, que é um conceito doutrinário, como nós vimos, certo? E aí ele diz lá, né, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, relacionado, claro, à responsabilidade civil. E aqui ele também garante a independência das 3 responsabilidades. Ou seja, as 3 responsabilidades podem ser aplicadas em conjunto. Então, eu posso ser responsabilizado por um dano ambiental na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa.
Tranquilo? Vamos fazer uma breve revisão do que nós comentamos. Olha só, primeiro, é uma responsabilidade objetiva, portanto, não se analisa a intenção do agente, não se faz a análise de culpabilidade. Basta que nós tenhamos a ligação entre a conduta do agente e o dano efetivamente causado. E vejam que a indenização e a reparação do dano podem ser cumuladas, conforme a súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça. Isso aí, galera. Então vimos agora a responsabilidade civil em matéria ambiental. Se tu gostou, dá o teu like, comenta, que sempre é bom a gente poder debater ainda mais sobre este conteúdo. Não perca então os próximos 2 vídeos, vamos tratar logo em seguida sobre a responsabilidade administrativa.